Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre Intermezzo de Sally Rooney. Finalmente eu terminei essa leitura, eu demorei umas 2 semanas para realizá-la. Foi uma experiência muito boa de leitura, apesar de eu ter cansado um pouco ali pela metade do livro. Mais ou menos, depois do começo da segunda parte, eu me senti um pouco cansada e exaurida dos personagens, mas foi uma experiência de leitura que terminou com um saldo muito positivo e eu fiquei feliz de ter curtido mais esse livro dessa que acaba se confirmando como uma das minhas autoras preferidas. Pois bem, quem é Sally Rooney? Sally Rooney é uma autora irlandesa que nasceu em 1991, então ela é uma autora jovem, é uma autora da minha geração, e ela tem se destacado, então, justamente por representar nos seus personagens os adultos agora, né? Mas a geração millennial, alguns dilemas vividos por alguns jovens da nossa geração. Isso acaba trazendo muita identificação pela forma também como ela narra e como ela constrói os seus personagens. E aí já entro numa das principais características dessa escritora para mim, que é essa visão muito íntima, essa perspectiva que ela consegue colocar na criação literária dela a partir dos sentimentos, né? Ela é uma escritora que fala muito sobre esses dramas internos, sobre a relação desses dramas internos, da forma como a gente se relaciona conosco e como a gente se relaciona com o outro, como a gente se relaciona com o mundo e como isso é muito influenciado também pela forma como fomos criados, como isso é influenciado também pelo sistema no qual vivemos, como tudo isso é influenciado pela materialidade do mundo capitalista. Eu gosto muito da Sally Rooney também, além dessa motivação principal dela construir esses personagens de uma forma muito íntima, né, de uma forma muito profunda. Ela representa tudo isso como ninguém. Ela traduz tudo isso em escrita, em linguagem como ninguém. Outra coisa que eu gosto muito, então, além disso, é dessa perspectiva muito crítica com relação ao capitalismo, com relação ao sistema absurdo, né, que vivemos. Então, eu gosto muito dessa coragem dela em também fazer essas críticas de uma forma muito pública, por exemplo, de ter esse posicionamento. Bom, Intermezzo foi publicado agora, final de setembro, né, início de outubro, simultaneamente em diversos lugares. Aqui no Brasil saiu pela Companhia das Letras, eu recebi via parceria com a Companhia das Letras. Muito obrigada, Companhia das Letras, por me enviar esse livro. E quem traduziu foi a Débora Landsberg, o nome dela tá aqui na capa. A Débora Landsberg, que também traduziu outros livros da Sally Rooney que eu li, que foram o Normal People, que é o Pessoas Normais, o Conversas Entre Amigos, e o Belo Mundo Onde Você Está. Então esse é o 4º livro da escritora irlandesa. Ela, então, como eu disse, tem se destacado muito nessa geração, né, jovem, de escritores muito jovens, e tem vendido muito livro. E ela tem também, ela vendeu também os livros para serem adaptados para televisão, né, que é o caso do Pessoas Normais e do Conversas Entre Amigos, que eu sei, o Belo Mundo, eu não sei se foi vendido ou se vai ter adaptação. Se vocês souberem, me contem. Então, aí isso acaba dando também uma outra perspectiva para a obra, né? O livro acaba ficando ainda mais famoso. Eu assisti Pessoas Normais agora, recentemente. Eu não tinha assistido ainda a série. Eu gostei muito, achei sensível, achei que até complementa o livro de muitas maneiras. E, enfim, eu comecei a ler a Sally Rooney, agora falando um pouquinho da minha relação com ela. Em 2022, eu li o Pessoas Normais primeiro. E eu lembro de ter começado algumas vezes o Pessoas Normais, eu li ele em e-book, e aí eu começava, não ia pra frente, recomeçava. Até que quando eu passei ali num determinado ponto do livro, aí eu não parei mais de ler o livro. Aí eu acabei indo até o fim e me emocionando muito com a história e ficando muito tocada, muito mexida com a história dos dois personagens. Então, depois de 2023, eu não li a série, eu só fui ler Belo Mundo Onde Você Está em 2024.
ou eu li em 2023? Eu acho que em 2023 que eu li o Pessoas Normais, e agora em 2024, então, eu fui ler O Belo Mundo Onde Você Está, que se tornou o meu livro preferido da autora, continua sendo o meu livro preferido da autora, e eu li também o Conversas Entre Amigos, que é um livro maravilhoso. Conversas Entre Amigos é uma delícia de leitura, eu gostei muito também. E agora eu peguei o Intermezzo, que é esse lançamento. Eu acho que uma coisa importante para se dizer sobre Intermezzo também é que ele é um livro maior. Então, são 400 e poucas páginas, 450 páginas praticamente. E isso dá o quê? É mais espaço, né? São mais páginas para serem preenchidas nessa construção dos personagens. E isso eu acho que é um ponto positivo para aprofundamento, mas também é um ponto que pode se tornar negativo. E que para mim em alguns momentos se tornou na medida em que, diferente dos outros livros da Sally Rooney, que eu não me sentia tão cansada, né, que são livros mais curtos, eu não me sentia tão cansada dos personagens. O Belo Mundo também é um pouquinho extenso, mas ainda é mais curto que esse. Aqui eu me senti mais exaurida por eles. Eu tive uma pequena ressaca ali na metade do livro. Eu precisei me afastar um pouquinho para depois continuar. Porque assim, no mais, o meu sentimento com relação à autora, né, e a tradução da Deborah Landsberg é maravilhosa, assim, em termos de fluxo, em termos de sentido. Eu gosto muito. É uma escrita que me envolve, sabe? Eu começo a leitura e eu não quero me separar mais daqueles personagens. Outra coisa que nesse livro, para mim, foi algo que difere também um pouco dos outros, é que o foco maior tá em 2 personagens homens. E isso para mim é algo que me impacta de alguma maneira. Foi positivo, porque assim, tu mergulhar nessas perspectivas que são diferentes das tuas também, por esse viés, né? Também é algo que acaba agregando, né? E ao mesmo tempo pode ter um afastamento, né? Uma separação, o que não aconteceu. Me identifiquei muito também com os personagens aqui masculinos, que são o Ivan, então, e o Peter. Eles são irmãos, os dois. Não sei se é Peter ou Peter, talvez eu fale das 2 maneiras aqui nesse vídeo, vocês perdoem, tá? Eles são 2 irmãos que então vivem na Irlanda, e eles têm uma diferença ali de uns 10 anos, 9, 10 anos na idade deles. O Ivan é o mais novo e o Peter é o mais velho. E aí, esses 2 irmãos, eles têm toda uma história ali de cuidado, de carinho, né? E de admiração e de amor, mas também de afastamento, de um afastamento que acabou acontecendo por diversos motivos ali da história, que a Sally vai explorando assim de uma maneira magistral, e é muito bonito. E ela vai partindo então dessas sensibilidades dos 2 irmãos, do porquê que eles têm rancor um com relação ao outro. E ao mesmo tempo tu vai conhecendo um pouco mais deles, vendo as qualidades de cada um, os defeitos de cada um, defeitos que às vezes partem também da forma como eles tratam as outras pessoas, né, que eu acabava julgando, assim, por exemplo, a forma como o Peter tratava as mulheres com quem ele se relaciona, que eu já vou falar um pouquinho delas, e acabava julgando ele um pouco mal pelos pensamentos, pelas falas dele. E aí tu vai mergulhando mais e mais na história e vai entendendo também por que ele age dessas formas, não passando pano, mas conseguindo ter essa outra perspectiva. Então, esses 2 irmãos, o Ivan, ele é um exímio jogador de xadrez, então o livro começa, né, com isso também. Ele é um jogador de xadrez ele é até, em certa medida, conhecido por ser muito bom, ele joga desde muito jovem, e aí ele se formou na faculdade, já ali, tem 22, faz 23 anos no livro, e ele se formou em física, e ele faz alguns trabalhos e ainda continua jogando xadrez, tá ali se construindo na vida. E o Peter, ele já é um homem, então, de 30 e poucos anos, ali 32 anos. Ele já é um homem bem sucedido, advogado. E esses 2 irmãos, eles estão vivendo uma fase difícil também, não só do relacionamento entre eles, que é um relacionamento de afastamento e um relacionamento difícil, mas de luto pela perda do pai. Os pais deles são separados e aí
o pai com quem eles tiveram talvez mais contato também, ou com quem eles continuaram morando depois da separação do pai e da mãe, o pai faleceu no livro. Depois de um tratamento de câncer ali, o pai veio a falecer. Então eles estão vivendo essa fase de luto. E aí o luto intensifica tudo, né? O luto intensifica muito dos sentimentos que eles já têm, das dificuldades que eles já estão tendo na vida, dos sentimentos de um com relação ao outro. Então o livro me ganhou muito partindo dessa perspectiva da relação entre dois irmãos. Eu gosto muito de livros que falam sobre relacionamentos de irmãos. Eu tenho uma irmã que é 7 anos, quase 8 anos mais nova que eu, e é um relacionamento que é muito caro, que é muito importante, que é muito intenso para mim. E que não é por isso, não é que seja um relacionamento fácil, mas também não é um relacionamento difícil. E aí os livros que abordam esse tema, eles sempre me trazem esse sentimento também de procurar identificações, né? De procurar na ficção aspectos, de procurar elementos que me façam refletir sobre a minha relação com a minha irmã, ou que me façam observar melhor a relação das pessoas, né, com os seus irmãos, compreender melhor tudo isso. E esse livro, ele tem essa perspectiva que é muito da família também, e dos problemas que a gente tem com a família, com o pai, com a mãe, das dificuldades de relacionamento que podem surgir, de como essas dificuldades então impactam a nossa vida como um todo, as nossas emoções, né? E é muito bonito essa parte é assim uma das mais caras para mim no Intermezzo. As personagens mulheres trazidas aqui no livro são a Sylvia e a Naomi, que são duas mulheres que se relacionam com o Peter, e a Margaret, que é a personagem então que vai conhecer, que o Ivan vai conhecer num jogo de xadrez numa cidade do interior. Ela é uma mulher mais velha, com 36 anos, e eles então acabam se relacionando. Eu só vou falar isso para não dar muitos detalhes. E o Peter, então, ele teve um relacionamento de muitos anos com a Sylvia, e depois a Sylvia termina com ele, depois de sofrer um acidente, e aí ela é uma personagem bem interessante também. E ele se relaciona com a Naomi, que é uma moça muito jovem, da idade do irmão dele, mais ou menos 22, 23 anos. Então tem tudo isso no livro, essas diferenças de idade, é um tema que o livro traz muito, as diferenças de idade dentro dos relacionamentos, como isso impacta, por exemplo, pro Ivan, que é um jovem de 22 anos, se relacionar com uma mulher de 36 anos, como isso é visto, né? E como é visto o Peter, que tem 32 anos, se relacionar com uma jovem de 22 anos, né? As diferenças nessas perspectivas. O livro ele também tem um fluxo ali de narrativa que é muito interessante. Os pensamentos eles vão passando às vezes de um personagem para o outro. Talvez ela tenha lido muito Ulisses quando estava escrevendo esse livro, embora eu não tenha lido Ulisses, eu sei um pouco de como ele é narrado. Então a Sally Rooney, como uma boa escritora irlandesa, né, ela deve gostar do James Joyce. Então, eu acho que tem um pouco dessa novidade no livro dela, que é essa forma como ela escolhe narrar o livro, né? A linguagem que ela utiliza, que tem muito essa transição do que a pessoa está vivendo, do que a pessoa está lembrando do seu passado, ali então tempos narrativos misturados e que acabam se complementando, há diálogos, por exemplo. A narrativa vai tendo esses câmbios, né, essas modificações de perspectivas que, principalmente no começo, eu acho que isso fica mais forte no começo, ou não sei se isso é uma análise tão que se confirma, mas a minha impressão é que isso é mais forte no começo. Ou se o que aconteceu comigo foi que no decorrer da leitura eu me acostumei e aí eu não tive mais essa preocupação e acabou se tornando natural esse fluxo, né, que ela coloca ali no livro de pensamentos, esse fluxo de temporalidades, esse fluxo de espaço. Então tem isso, no começo parece que fica um pouco mais forte, ou talvez porque no começo então você ainda está se acostumando, né, com a forma
forma como esse livro está sendo narrado. Então é mais um livro da Sally Rooney que eu terminei assim emocionada, tá? Só para dar esse detalhe a mais. Eu gostei muito do final do livro, eu achei emocionante. Os personagens, mesmo quando eu tava detestando eles, eu acabava depois encontrando elementos também de identificação. Isso é muito sério, porque os personagens dela não são nada fáceis. Esse livro também me abriu assim para refletir sobre os relacionamentos, sobre o que acontece com os relacionamentos quando uma pessoa que compõe esse relacionamento passa por uma mudança muito grande na sua própria vida ou no seu próprio corpo. Então, como isso impacta, como isso pode ser resolvido. E isso realmente assim, me deixou muito preocupada, muito pensativa com relação ao livro, a questão do relacionamento da Sylvia com o Peter, mais especificamente para quem já leu e para quem vai ler, me deixou muito pensativa essa relação. E aí eu comecei a pensar, eu pensei, não, assim, o fato parece que na vida todo mundo precisa lidar com as coisas que acontecem, né? Muitas coisas acontecem para nós na vida e precisamos continuar vivendo, certo? E é o que é um pouco do final aqui do livro também, que termina com o personagem Peter e ele diz assim: nem sempre dá certo, mas eu faço o possível, ver o que acontece, continuar, em todo caso, vivendo. Então, é um livro que perpassa esse tema. Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas que são decisões nossas, né, que decorrem da forma como a gente conseguiu reagir a determinados desafios, a determinados momentos da nossa história. E muitas coisas acontecem independente da nossa vontade, por um acidente ou por uma tragédia ou por, enfim, muitas coisas acabam se interpondo e modificando a nossa vida, mesmo que a gente não queira, modificando a forma como a gente se relaciona uns com os outros. E aí, o que você faz, né? Como você lida com tudo isso? E o desafio é continuar vivendo mesmo assim, sabe? E esse livro, então, se aprofunda muito nisso, nessas questões dos relacionamentos amorosos, nessas questões dos relacionamentos amorosos entre pessoas de idades distintas, em como é para uma mulher namorar alguém bem mais jovem, em como é para um homem namorar alguém bem mais jovem. A gente sabe que tem diferença em termos de aceitação social quanto a isso. É um livro que perpassa assuntos polêmicos também, ela sempre dá aquelas pitadas, né, aquele olhar social. Tem muita filosofia aqui, em que inclusive o livro ele começa com uma epígrafe do Ludwig Wittgenstein, que diz assim: mas você não está de luto agora? Mas você não está jogando xadrez agora? No livro Investigações Filosóficas. Ela utiliza diversos excertos de fontes distintas, né? Shakespeare, por exemplo, o próprio Wittgenstein. Me desculpem a pronúncia, eu não pesquisei a pronúncia antes desse filósofo alemão, né, que fico muito curiosa, inclusive, que fala, né, sobre linguagem. Eu tenho muita vontade de ler, talvez, Investigações Filosóficas, não sei, me recomendem filósofos. Então, a Sally Rooney, ela bebeu nesse filósofo também para essa obra. Ela cita no final, então, todas as referências, escreve um texto de agradecimento. Eu, sinceramente, eu fico muito emocionada quando eu leio isso nos livros, quando os autores, eles escrevem esses textos. Agora me veio na cabeça o Pachinko, que no final a autora ela faz um texto tão lindo de agradecimento, ela agradece pessoa por pessoa que auxiliou ela na construção do livro. E a Sally também escreve um texto muito bonito aqui no final, agradecendo todo mundo. O que diz aqui na contracapa do livro? As exigências alheias não se dissolvem, apenas se multiplicam, cada vez mais complexas, mais difíceis. E essa
é outra forma, ela pensa, de dizer mais vida, cada vez mais vida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dos meus comentários sobre Intermezzo. Eu tentei não dar muitos detalhes e ao mesmo tempo falar de algumas coisas que mais me chamaram a atenção no livro, alguns detalhes que me emocionaram nessa leitura. A Sally Rooney continua, né, cada vez mais sendo uma das minhas autoras preferidas. Esse livro foi uma leitura maravilhosa que eu fiz nesse ano, com certeza me marcou muito, me fez pensar sobre muitas coisas. As perspectivas e os temas que ela trouxe para esse livro são um pouco diferentes dos que eu tinha lido dela, então isso foi legal. Essa questão do relacionamento entre dois irmãos ser um dos pontos-chave também foi algo muito positivo para mim, foi uma novidade. E eu espero que ela continue escrevendo, que ela continue, né, uma escritora jovem com 30 e poucos anos, ela tem todo um caminho, né, de aprendizado pela frente, e eu espero que ela continue escrevendo muito para que a gente possa continuar acompanhando, né, as suas criações literárias, essas tantas vidas que ela está conseguindo construir e viver além da dela própria. Comenta aqui comigo se você já leu essa autora, se você quer ler Intermezzo, se você já leu Intermezzo, se você gosta ou não gosta de Sally Rooney. Eu sei que ela não é unanimidade. Um abraço e até o próximo vídeo.